Filha abandona a mãe à beira da morte em uma rodoviária do Rio de Janeiro, apenas com alguns remédios e um bilhete escrito: "Esta senhora sofre de sérios distúrbios mentais, ela se recusa a permanecer na clínica e não tem família." No entanto, ao ser encontrada por uma médica, a senhora faz uma revelação que deixa todos chocados. No tumulto de uma manhã ensolarada, Marcela viu seu mundo desmoronar diante de seus olhos. O e-mail curto e impessoal da empresa onde trabalhava há mais de 2 décadas foi o suficiente para fazer seu coração afundar. "Corte de gastos", dizia a mensagem fria. "Lamentamos informar que sua posição na empresa foi eliminada devido à necessidade de redução de custos. Obrigado pelos seus anos de serviço." 5 anos haviam se passado desde a morte de Roberto, seu marido. Foram 5 anos de uma luta solitária contra a dor e a saudade. 5 anos de contas acumuladas, de dívidas sufocantes, de uma batalha desigual contra o destino implacável. Tudo isso enquanto Marcela tentava manter a cabeça erguida para enfrentar o mundo. Roberto, o homem que enchia sua vida de sorrisos, foi levado antes dos 40 anos por um inimigo silencioso e traiçoeiro: o câncer de próstata. Ela se lembrava claramente das longas noites de angústia nos corredores frios do hospital e dos suspiros de dor que ecoavam nos cantos sombrios da alma. Marcela gastou todas as economias, recorreu a empréstimos e vendeu até mesmo o carro da família para pagar pelo tratamento que, no final, não pôde salvar seu amado. Isso partiu o coração de Marcela e seus 2 filhos pequenos, que de repente encontraram-se sem seu porto seguro. No entanto, a tragédia não parou por aí. Dona Amélia, a mãe de Marcela, sempre prestativa e amorosa, abriu mão de tudo o que havia guardado ao longo dos anos para ajudar Marcela e Roberto. Os sonhos de uma aposentadoria tranquila foram substituídos pela urgência de salvar a vida de seu genro. Suas economias também evaporaram, tornando o futuro incerto, e Dona Amélia, que deveria desfrutar em breve de seus anos dourados, estava presa na necessidade de passar mais alguns anos trabalhando. Há mais de 3 décadas, no escritório de advocacia Medeiros Associados, um dos homens mais influentes do Rio de Janeiro, Dona Amélia desempenhava seu papel com dedicação incansável. Como secretária pessoal do advogado, ela era a guardiã de sua agenda, a administradora de seus compromissos e a confidente de seus segredos mais íntimos. Dona Amélia também tinha uma relação muito próxima com Henrique e Paula, os filhos do senhor Medeiros. Sua devoção era inabalável, mesmo que isso significasse abrir mão de seus próprios sonhos para sustentar a família que tanto amava. Nos corredores elegantes da mansão do senhor Medeiros, Dona Amélia era uma presença constante, embora fosse uma figura discreta que se movia com graça e eficiência. Ela sabia tudo sobre a vida do advogado, suas preferências culinárias, seus hábitos diários, suas manias mais peculiares. Era uma relação de confiança mútua, forjada ao longo de anos de serviço, dedicado e lealdade inabalável. Num radiante domingo de manhã, enquanto os raios de sol banhavam a cidade, o senhor Medeiros pegou Dona Amélia de surpresa com uma chamada telefônica. Ao atender o telefone, senhor Medeiros fez uma oferta surpreendentemente generosa. "Dona Amélia, você tem sido uma parte valiosa da nossa equipe por mais de 30 anos", começou ele. "Por isso gostaríamos de oferecer-lhe a oportunidade de se aposentar. Reconhecemos todo o seu esforço e os desafios que enfrentou ao longo dos anos." Embora grata pelo gesto, Dona Amélia hesitou antes de responder. "Agradeço imensamente pela consideração, senhor Medeiros", disse ela com sinceridade. "Mas prefiro continuar trabalhando. O salário que recebo aqui é vital para mim. As coisas têm sido difíceis desde que o marido da minha filha faleceu. Gastei todas as minhas economias para ajudá-la. Eu realmente preciso deste trabalho." Impressionado pela dedicação de Dona Amélia, o patrão não pressionou mais o assunto. Dias se passaram e em uma de suas visitas à imponente mansão dos Medeiros, Dona Amélia, sem querer, ouviu uma conversa entre Henrique e Paula, os filhos do senhor Medeiros, sobre o casamento de Henrique com sua esposa, Gabriela, nos últimos meses. Ela captou fragmentos da conversa, incluindo uma preocupação de Henrique
sobre a infidelidade de Gabriela. Algumas semanas depois, o telefone de Dona Amélia tocou e a voz aflita de Henrique ecoou do outro lado da linha. "Oi, Dona Amélia, é o Henrique", disse ele com urgência. "Por favor, venha até aqui em casa. Preciso falar com você imediatamente." Sem hesitar, Dona Amélia respondeu prontamente: "Estarei aí em 20 minutos." Ao chegar à mansão, Dona Amélia encontrou Henrique visivelmente perturbado, com lágrimas inundando seu rosto. No entanto, quando seus olhares se encontraram, a expressão de Henrique mudou, mostrando gratidão por vê-la ali. "Agradeço muito por ter vindo, Dona Amélia", começou Henrique em meio a soluços. "Descobri algo terrível sobre minha esposa. Ontem à noite, ela chegou tarde em casa. Ao espiar pela janela, vi ela descendo de uma Porsche amarela e já comecei a suspeitar. Quando ela me deu um beijo, sem vontade e quase virando o rosto, pude sentir o cheiro de perfume masculino que ainda estava nela. Ele insistiu que era meu, mas eu nunca usei aquele perfume antes." Dona Amélia soltou um suspiro pesado, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, antes de responder com serenidade: "Henrique, meu querido, estou aqui nesta casa há mais de 3 décadas, observando e cuidando dos negócios de seu pai. Ao longo do tempo, percebi algumas coisas que me deixaram inquieta sobre a fidelidade de sua esposa, pois ela nunca te tratou com o amor que você demonstrava por ela. Eu não quero cuidar da sua vida, mas sinto que é meu dever compartilhar o que sei, especialmente quando se trata do bem-estar daqueles que amo. Recentemente, os seguranças da mansão me confidenciaram que ela costuma se insinuar para eles, mas todos temem perder o emprego caso denunciem. Além disso, eles disseram que às vezes ela chega e sai de casa em uma Porsche amarela, com o mesmo motorista. Isso acontece principalmente quando você está viajando." Os olhos de Henrique se arregalaram em surpresa e angústia enquanto absorvia as palavras de Dona Amélia. "O que devo fazer, Dona Amélia?" ele perguntou, buscando orientação. Dona Amélia ponderou por um momento antes de responder com firmeza: "Haja com naturalidade por enquanto. Eu sugiro que você contrate um detetive particular para investigar discretamente. Às vezes, é necessário descobrir a verdade por si mesmo antes de agir." Henrique assentiu, agradecendo pela orientação, antes de adicionar: "Ah, e esqueci de mencionar, Dona Amélia. Recentemente, Gabriela sugeriu que eu tirasse férias em Cancún, prometendo cuidar dos meus negócios enquanto estou fora. Achei isso bastante estranho, já que ela nunca demonstrou esse tipo de iniciativa antes. Isso aumentou minhas suspeitas." Dona Amélia, ainda processando todas as informações, apenas balançou a cabeça em compreensão. "Muito bem, Henrique. Vou deixá-lo agora para que possa tomar suas próprias decisões. Lembre-se, estou aqui se precisar de mim", disse ela antes de se despedir e sair, deixando Henrique mergulhado em seus próprios pensamentos. Parado na sala, Henrique se viu imerso em pensamentos turbulentos, com a mente girando entre os eventos recentes de sua vida. Ele era um empreendedor de sucesso, um homem que havia trilhado seu próprio caminho desde um estágio no escritório de seu pai, até se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos do setor imobiliário carioca. Henrique tinha orgulho de ser o proprietário da imobiliária mais lucrativa do Rio de Janeiro. No entanto, por trás do brilho de sua carreira, ele vinha enfrentando batalhas pessoais silenciosas. As dores de estômago frequentes que o assolavam haviam se tornado uma sombra constante em sua vida. Mesmo com todo o sucesso, ele enfrentava uma luta interna que ameaçava minar sua força e determinação. Seu médico, preocupado com os sintomas persistentes, o aconselhou a procurar um especialista em oncologia. Após uma série de consultas e exames inconclusivos, Henrique foi confrontado com a possibilidade assustadora de ter câncer. As palavras do médico ecoaram em sua mente enquanto ele lutava para conter as lágrimas. "Doutor, eu sou muito jovem para isso. Tenho apenas 25 anos", ele murmurou, com a voz embargada pela angústia e pelo medo do desconhecido. O médico, com gentileza e compaixão, tentou oferecer algum conforto em meio à tempestade de emoções. "Ainda não podemos afirmar com certeza do que se trata", ele explicou,
com a voz calma e reconfortante. Vá ao hospital e faça os exames necessários. Se for um tumor, saiba que a medicina moderna avançou muito e há uma variedade de tratamentos eficazes disponíveis. Com o coração pesado, Henrique dirigiu-se para casa, desejando desesperadamente encontrar um momento de tranquilidade em meio ao turbilhão de incertezas que assolavam sua mente. Na casa de Dona Amélia, Marcela, sua filha, entrou pela porta com um sorriso no rosto, trazendo consigo uma notícia emocionante, que fez o coração de Dona Amélia se encher de orgulho e preocupação. "Mãe, tenho ótimas notícias!" exclamou Marcela, sem conseguir conter sua empolgação. "Consegui um emprego em uma empresa em São Paulo. Preciso de dinheiro para viajar e alugar um apartamento em 2 dias. Tenho que pagar 1 ano de aluguel adiantado e dar entrada no financiamento de um carro para ir e voltar do trabalho." Ela fez uma pausa antes de continuar. "Será que você pode me ajudar? Por enquanto preciso de R$ 40.000. Prometo te pagar assim que conseguir todo o dinheiro de volta. O salário é alto, então em alguns meses eu devo reunir este valor." Dona Amélia olhou para sua filha com ternura, admirando sua determinação e vontade de buscar novas oportunidades. "Marcela, minha querida, estou verdadeiramente feliz por você", respondeu ela gentilmente. "Infelizmente, não tenho esse dinheiro disponível agora. Talvez eu consiga até amanhã, pois posso conversar com o Sr. Medeiros sobre isso. Se tudo der certo, ele pode adiantar uma parte da minha aposentadoria. Parabéns pelo novo emprego." Marcela agradeceu calorosamente, abraçando sua mãe e deixando Dona Amélia imersa em seus pensamentos. "Eu e as crianças vamos dormir aqui hoje, porque estão pintando o meu apartamento por conta da mudança", Marcela disse. Enquanto refletia sobre a situação, sua mente vagou pelas memórias de sua própria infância, uma época marcada por desafios e adversidades. Dona Amélia sempre foi uma verdadeira guerreira. Criada em uma pequena cidade em Minas Gerais, onde aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro. Filha de uma família numerosa, ela cresceu entre 9 irmãos enfrentando as dificuldades da vida com coragem e determinação. Na infância, a pequena Amélia brincava descalça nas ruas de terra batida e sua imaginação era seu maior tesouro. Todos os dias, ela enfrentava 6 quilômetros de caminhada até a escola mais próxima, sem perder as esperanças. Apesar dos obstáculos que encontrava pelo caminho, Dona Amélia sempre soube que sua família e seus valores eram seu maior tesouro. Essas experiências moldaram sua visão de mundo, transformando-a na mulher íntegra e compassiva que era hoje. Uma verdadeira fonte de inspiração para todos ao seu redor. Aos 25 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro e, alguns anos depois, começou a trabalhar como secretária do Sr. Medeiros. Naquela noite, após um exaustivo dia de trabalho, Dona Amélia sentiu uma inquietação crescente, como se um pressentimento sombrio pairasse sobre ela. Ela se levantou da cama em busca de um copo d'água, na esperança de aliviar o incômodo persistente que a dominava. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, e sua mente estava mergulhada em um turbilhão de pensamentos inquietantes. Ao chegar à cozinha, Dona Amélia se deparou com uma cena que a deixou atônita. Marcela estava ao telefone, conversando em voz baixa com um homem desconhecido. As palavras que ela ouviu ecoaram como uma punhalada em seu coração. "Não se preocupe, querido, minha mãe vai me dar o dinheiro", disse Marcela com a voz carregada de falsidade. "Depois encontraremos uma maneira de nos livrar dela e não precisaremos pagar de volta." O sangue de Dona Amélia gelou em suas veias ao ouvir as palavras traiçoeiras de sua própria filha. Ele permaneceu imóvel, incapaz de acreditar no que estava testemunhando. "Espero que ela consiga o dinheiro. Se você não fizer como combinamos, quando eu chegar aí, revelarei tudo para a polícia, inclusive o que aconteceu com meu falecido esposo e como você está envolvido nisso", continuou Marcela, cheia de desprezo e manipulação em suas palavras. Dona Amélia, que ouvia a conversa escondida, sentiu um nó se formar em sua garganta, enquanto as palavras de sua filha ecoavam em sua mente. Ela não conseguia acreditar que sua própria filha pudesse ser capaz de tamanha crueldade e audácia.
Abalada e com o coração partido, Dona Amélia recuou silenciosamente para o quarto, onde se sentou na beira da cama, mergulhada em um mar de pensamentos conflitantes. Ela se sentia encurralada, dividida entre a lealdade à sua família e a necessidade de fazer justiça diante de tamanha traição. A decisão pesava sobre seus ombros como uma âncora, deixando-a perdida em um mar de incertezas e dor. Na manhã seguinte, com o coração ainda pesado pelos eventos tumultuados da noite anterior, Dona Amélia foi surpreendida por uma ligação de Henrique, trazendo consigo uma notícia devastadora. Dona Amélia, recebi os resultados do exame de sangue e a confirmação do diagnóstico. Eu tenho câncer e estou precisando muito de ajuda. Será que você poderia me auxiliar na minha imobiliária? Vou ter que me afastar da gestão dos negócios, e seu apoio é absolutamente vital para mim. Apesar dos desafios recentes que enfrentava, Dona Amélia sabia que não podia ignorar o pedido de ajuda de Henrique. Com um suspiro, ela concordou em começar em 2 dias, às 7 da manhã. Está bem, Henrique, eu estarei lá. Vai ser difícil me dividir entre a imobiliária e o escritório do seu pai, mas vou dar um jeito, ela disse. Vou arrumar tudo para que você se junte a nós o quanto antes. Eu sei que você tem outras responsabilidades, mas eu não pediria sua ajuda se não estivesse precisando. Prometeu Henrique com gratidão. Você é uma pessoa de grande coração e tenho certeza de que Deus está olhando por você. No entanto, enquanto lidava com o peso das responsabilidades que se acumulavam, os pensamentos de Dona Amélia continuavam voltando para Marcela e a perturbadora conversa que testemunhou na noite anterior. Marcela era uma mãe viúva, enfrentando seus próprios desafios, e Dona Amélia não podia deixar de se preocupar com o futuro dela e de seus netos. Decidida a enfrentar seus dilemas de frente, Dona Amélia tomou uma difícil decisão: visitar o Sr. Medeiros e compartilhar suas preocupações sobre sua situação. Por ser um ótimo advogado, ele saberia o que fazer. Dona Amélia foi recebida pelo Sr. Medeiros, que lhe deu uma notícia desanimadora, antes que ela pudesse falar sobre Marcela. Bom dia, Dona Amélia, começou o Sr. Medeiros, com pesar evidente em sua voz. Infelizmente, tenho más notícias para compartilhar. Meu escritório está à beira da falência. Há anos venho perdendo clientes. A partir de agora, vou viver apenas dos meus próprios investimentos. Quero honrar o seu tempo de serviço e compensá-la financeiramente, mas não tenho mais condições de mantê-la como minha funcionária. Dona Amélia ficou atônita ao ouvir sobre a situação precária da empresa, recordando-se da oferta de aposentadoria que recebeu anteriormente. Senhor Medeiros? Ela começou tentando compreender a situação. Você me ofereceu aposentadoria anteriormente e eu recusei, acreditando que as finanças da empresa estavam estáveis. O Sr. Medeiros baixou os olhos com tristeza antes de responder. Entendo, Dona Amélia, mas agora, como mencionei, faremos o possível para compensá-la pelo seu tempo aqui. A tristeza pesava no coração de Dona Amélia, enquanto ela deixava a pensão de son Stou, cava a mansão dos Medeiros, após a conversa desoladora sobre a situação do escritório. Ao compartilhar a notícia com Marcela, ela tentou ocultar sua preocupação e decepção. Minha filha, estou me sentindo um pouco indisposta. Acho melhor descansar um pouco, murmurou ela com um suspiro. Foram muitos anos trabalhando para o Sr. Medeiros. Ainda preciso processar a notícia. No entanto, a resposta indiferente de Marcela às preocupações de sua mãe apenas serviu para aumentar a dor de Dona Amélia. Tudo bem, mãe, mas você pode me emprestar o dinheiro ainda? O valor da aposentadoria deve ser suficiente, não é? Eu prometo que vou devolver assim que possível. Como eu disse, o salário é alto. Tome um pouco de café para se animar, insistiu Marcela, ignorando o semblante abatido de Dona Amélia. Com o coração apertado e sabendo os planos da filha, Dona Amélia tomou um gole do café, mas recusou o pedido de sua filha, deixando-a furiosa e desapontada. Não, querida, eu gastei todas as minhas economias no tratamento de Roberto. Como você bem se lembra, preciso desse dinheiro para sobreviver nos próximos anos.
Irritada, Marcela saiu da casa com seus filhos batendo a porta com tanta força que a madeira rachou. Dona Amélia, então, ficou sozinha em uma angústia crescente. A dor em seu peito aumentou gradualmente, transformando-se em uma sensação insuportável que a deixou gemendo de agonia no chão da sala. Enquanto isso, Henrique, preocupado com Dona Amélia, tentava desesperadamente entrar em contato com ela, ligando repetidamente para o seu celular sem obter resposta. Finalmente, decidindo agir, Henrique correu até a casa de Dona Amélia e a encontrou em um estado crítico. "O que aconteceu, Dona Amélia?" Henrique perguntou, com a voz trêmula de preocupação enquanto corria para ajudar. Agindo rapidamente, ele prestou os primeiros socorros e chamou uma ambulância, tentando desbloquear o celular de Dona Amélia para entrar em contato com Marcela e notificar a família sobre a situação. No entanto, frustrado pela falta de conhecimento da senha, Henrique se viu impotente diante da emergência que se desenrolava diante de seus olhos. Pouco tempo depois que chegaram ao hospital, a notícia da necessidade urgente de Dona Amélia passar por uma cirurgia, por conta de um infarto, abalou Henrique profundamente. Ele sempre viu aquela mulher como uma figura materna, alguém em quem confiava e admirava imensamente. Sentado no hospital, ao lado da cama de Dona Amélia, Henrique estava inundado por um turbilhão de emoções, sentindo-se impotente diante da incerteza do futuro. Os médicos alertaram sobre a possibilidade de perda de memória de Dona Amélia devido ao infarto, o que acrescentou mais preocupação à já sobrecarregada mente de Henrique. Lutando contra seu próprio câncer e incapaz de contar com Gabriela para enfrentar suas batalhas, Henrique se sentia isolado e sobrecarregado. Ao voltar para casa, exausto e emocionalmente esgotado, Henrique se deparou com mais conflitos, desta vez com sua esposa. A raiva e a frustração cresceram dentro dele no momento em que foi confrontado por Gabriela, furiosa sobre a redução do limite do cartão de crédito. Ela lançou acusações duras e magoou profundamente o Henrique. "Ter que viver com você é um fardo. Minha vida está condenada a cuidar de um doente." Foram as palavras cruéis de Gabriela, culpando Henrique por sua própria doença. Apesar das lágrimas que caíam de seus olhos, Henrique sabia que precisava encontrar forças dentro de si mesmo para enfrentar as adversidades que a vida lhe lançava. Dilacerado, Henrique se permitiu um momento de vulnerabilidade, desabafando em lágrimas no conforto de seu quarto. No entanto, logo se recompôs, determinado a não deixar que as circunstâncias o derrubassem. Mais tarde, Gabriela apareceu à porta de seu quarto com uma bandeja de remédios e comida, expressando arrependimento e pedindo desculpas. Ela tentou se redimir, dizendo que ainda se importava com ele, mas Henrique não se deixou enganar. Conhecia muito bem a inconsistência e a falta de comprometimento de Gabriela. "Suas palavras não mudam quem você é, Gabriela", respondeu ele com firmeza, recusando-se a ceder à manipulação emocional. Em meio a toda essa turbulência, Henrique sentiu a necessidade de informar Marcela sobre o estado grave de Dona Amélia. No entanto, ele desconhecia as intenções sinistras da filha daquela senhora, que já tramava um plano cruel. Assim que soube daquilo, Marcela decidiu ir ao hospital nos próximos dias e persuadir os médicos a interromperem o tratamento, revelando um lado sombrio e calculista de sua natureza. Após alguns dias, Marcela finalmente foi até lá e, sem esperar, encontrou-se com Henrique saindo do hospital. Dona Amélia estava em coma há uma semana e Marcela, com uma expressão fria, estava mais preocupada com a herança do que com sua condição de saúde. Aproveitando o horário de visitas, ela entrou no quarto sozinha e sussurrou sem qualquer compaixão no ouvido de Dona Amélia. "Eu sei que você ouviu minha conversa com Vinícius naquela noite. Por isso envenenei o café que você tanto gosta. Era a hora de você partir, mamãe querida." Dona Amélia, lutando pela vida, ouviu cada palavra, mas estava tão fraca e debilitada que não conseguia sequer soltar as lágrimas que enchiam seus olhos ao lembrar de todos os sacrifícios que fez por Marcela. Seu coração apertou-se de dor, pensando:
Como ela pôde fazer isso comigo? Será que é assim que minha vida termina? Marcela, convencida de que Dona Amélia não sobreviveria por muito tempo, planejou seus próximos passos. Enquanto isso, Henrique continuou sendo uma presença constante no quarto do hospital, visitando Dona Amélia diariamente. Passadas quase 2 semanas, Dona Amélia começou a mostrar sinais de recuperação. Cansada de esperar pela notícia da morte da mãe, Marcela decidiu voltar ao hospital e abordar a médica responsável pelo seu tratamento. Doutora Miriam, sou Marcela Vieira, filha de Dona Amélia. Gostaria de discutir um pedido que minha mãe fez. Ela mencionou que, se ficasse nesse estado, eu deveria autorizar o desligamento dos aparelhos. Disse Marcela, tentando parecer convincente. A doutora Miriam, surpresa, respondeu: existem protocolos a serem seguidos. Não posso simplesmente desligar os aparelhos sem ter certeza de que ela não pode se recuperar. Isso vai contra a ética médica. Embora ela esteja demonstrando pouca atividade cerebral, precisamos de mais avaliações. Marcela, nervosa, observava Dona Amélia, cercada por máquinas, enquanto ponderava sobre as palavras da médica. Desconcertada, a doutora Miriam ligou para Henrique minutos depois. Henrique, Marcela veio aqui e pediu para desligarmos os aparelhos de Dona Amélia, alegando ser um desejo da paciente, mas não posso autorizar isso agora. A médica disse. Isso é absurdo? Como ela pode fazer algo assim? Perguntou Henrique, incrédulo, antes de desligar. Minutos depois, o telefone de Henrique tocou novamente. Era a doutora Miriam. Por favor, venha imediatamente ao hospital. Aconteceu algo extraordinário. Henrique, preocupado, vestiu-se rapidamente e dirigiu-se ao hospital em alta velocidade. Ao chegar, foi recebido pela doutora Miriam, que disse: Dona Amélia mencionou seu nome. Ela está no quarto 100. Henrique correu para o quarto e, ao anunciar sua chegada, Dona Amélia murmurou: Não foi um infarto natural, foi minha filha. É culpa de Marcela. Por favor, me ajude. Emocionado e confuso, Henrique decidiu ficar ao lado dela e prometeu descobrir os detalhes daquela história. No dia seguinte, Dona Amélia abriu os olhos e mexeu as mãos sozinha, para a surpresa de todos. Foi um momento de grande alegria e alívio. A doutora Miriam explicou que ela precisaria de mais 2 semanas internada para passar por uma cirurgia final. No entanto, informou que Dona Amélia praticamente não lembrava de nada e que talvez demorasse para recuperar totalmente a consciência. Por sua vez, Marcela ficou furiosa ao saber que a mãe havia sobrevivido e bolou um novo plano. Ela visitou o hospital, levando seus filhos, e propôs: Mãe, que tal darmos um passeio pelo centro quando você receber alta? Dona Amélia, ainda confusa e dopada de remédios, sorriu levemente, concordando com a cabeça. Marcela completou: Vamos fazer um passeio de ônibus. Será uma aventura. Henrique, preocupado com o estado de saúde de Dona Amélia, visitava-a todas as noites no hospital. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso e, após receber alta, Henrique tentou convencer Dona Amélia a ficar em sua casa, mas ela recusou. Decidiu então levá-la para sua própria casa, onde seria cuidada por uma prima que viria de sua cidade natal, no interior de Minas Gerais. Dona Amélia retornou para casa, ainda debilitada. Sua prima, Verônica, cuidou dela com carinho por 2 semanas, até que Dona Amélia começou a mostrar sinais de melhora e a se movimentar com mais facilidade. Apesar de ainda não ter recuperado totalmente a consciência, algumas lembranças começaram a voltar. Após estas 2 semanas, Marcela foi até a casa de sua mãe e informou a Verônica que cuidaria dela a partir dali. No entanto, seu plano estava a todo vapor. Marcela organizou tudo meticulosamente e, no dia planejado para o passeio ao centro, levou os medicamentos da mãe em uma sacola de supermercado, acompanhando-a até a rodoviária. Marcela sorriu, ocultando suas verdadeiras intenções, dizendo: Você vai amar o dia de hoje, mamãe. Tenha uma boa viagem. Marcela, então, executou seu plano cruel, deixando Dona Amélia em um ônibus com destino desconhecido e completamente desamparada.
Dentro da sacola, colocou todos os documentos da mãe, juntamente com um bilhete que afirmava que ela sofria de transtornos mentais e não tinha família para cuidar dela. No mesmo dia, Marcela vendeu a casa de Dona Amélia, embolsando todo o dinheiro para si e para seu cúmplice, um homem misterioso chamado Vinícius. Na noite seguinte, Henrique decidiu visitar Dona Amélia, mas ao chegar à casa dela, encontrou um novo proprietário. Desesperado, ele tentou localizar Marcela, mas ela havia desaparecido e bloqueado seu número. Henrique não hesitou em ligar para a polícia, relatando o desaparecimento de Dona Amélia e suas suspeitas de tentativa de homicídio por parte de Marcela. Pouco depois, a doutora Miriam enviou uma mensagem pelo WhatsApp confirmando que Dona Amélia havia, na verdade, sido envenenada e, por isso, sofreu um infarto. Henrique ficou ainda mais preocupado com Marcela e o que ela poderia ter feito. O veneno era difícil de identificar, o que inicialmente dificultou sua detecção pelos médicos, que acreditaram que seu estado chegou àquele ponto por causas naturais. Sentindo-se angustiado e ansioso, Henrique queria encontrar Dona Amélia, mas sua própria batalha contra o câncer exigia atenção imediata. Ele acabou sendo internado no hospital após uma queda de pressão, deixando-o ainda mais preocupado com o destino de Dona Amélia e com as ações de Marcela. Ao chegar ao hospital, Henrique foi atendido pela doutora Miriam, a mesma que havia acompanhado o caso de Dona Amélia. Com calma e empatia, a médica explicou os procedimentos necessários, detalhando os exames que seriam realizados: uma endoscopia digestiva alta, tomografia computadorizada, ressonância magnética e um ultrassom abdominal. Os exames de sangue não são específicos para diagnosticar câncer de estômago, mas fornecem informações importantes sobre sua saúde geral e podem indicar seu estado de saúde. Estes exames vão nos mostrar a melhor maneira para confirmar o diagnóstico e combater esse câncer, explicou a doutora Miriam. Henrique respirou fundo, preparando-se emocionalmente para enfrentar os desafios que estavam por vir. Gabriela não apareceu para visitá-lo, mas ligou expressando sua falsa preocupação. Henrique optou por ignorar suas palavras vazias, sabendo que ela não tinha um genuíno interesse por seu bem-estar. Horas se arrastaram e, finalmente, às 16 horas, a doutora Miriam retornou com os resultados dos exames. Com um sorriso brilhante, ela abraçou Henrique e disse: "Temos duas notícias, uma muito boa e outra preocupante. Qual você gostaria de ouvir primeiro?" "Comece pela boa notícia", respondeu Henrique, com a voz carregada de medo e esperança. "A boa notícia é que você não tem câncer, ao contrário do que foi diagnosticado anteriormente", anunciou a doutora Miriam, trazendo um alívio momentâneo ao coração de Henrique. Entretanto, o alívio logo se transformou em tensão quando a médica prosseguiu: "A notícia preocupante é que você também foi envenenado. Assim como no caso de Dona Amélia, alguém tentou tirar sua vida com um veneno potente. Seu caso é semelhante ao dela, mas você teve muita sorte." Henrique não tinha dúvidas de que Gabriela estava por trás disso. Com provas em mãos, ele decidiu levar tanto a esposa quanto Marcela à justiça. Henrique pediu à doutora Miriam que informasse a Gabriela sobre sua suposta internação para quimioterapia, uma falsa história que o faria ganhar alguns dias. A médica concordou em ajudar, ligando para Gabriela e seguindo o plano cuidadosamente. Após desligar o telefone, a doutora Miriam declarou a Henrique: "Você está oficialmente liberado. Vou te ajudar em tudo o que for preciso." Henrique agradeceu com um sorriso tímido e as bochechas coradas. "Obrigada por salvar minha vida e a de Dona Amélia. Nos últimos tempos, ela se tornou uma mãe para mim." "Não foi nada, Henrique. Estou apenas cumprindo com o meu dever. Farei o que for necessário para ajudá-lo. Mas antes, gostaria de almoçar com você", respondeu a doutora Miriam, demonstrando sua gentileza e solidariedade. Henrique aceitou prontamente o convite, sentindo-se grato pela companhia e pelo apoio. Eles combinaram de se encontrar em um restaurante no centro da cidade. Ao se despedirem, Henrique sentiu uma nova esperança brotar dentro dele,
renovando sua determinação para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Enquanto isso, a doutora Miriam continuava informando Gabriela sobre o tratamento enganoso de Henrique, ao mesmo tempo em que começava a planejar como desmascarar Gabriela e Marcela, cada uma por seu crime. Do outro lado da linha, Gabriela mal conseguia conter seu entusiasmo, sem perceber a verdadeira trama que se desenrolava contra ela. Após sair do hospital, Henrique optou por se hospedar em um hotel e se preparou com animação para o jantar com a doutora Miriam. Vestiu um elegante smoking preto e fez a barba, exalando charme e elegância. Enquanto se olhava no espelho, percebeu que estava desenvolvendo sentimentos profundos pela médica e acreditava que essa conexão era mútua, o que o deixava ainda mais encantado. O jantar aconteceu de forma agradável e descontraída, e a doutora Miriam expressou sua admiração por Henrique, elogiando-o. Você está deslumbrante esta noite, Henrique. Sinceramente, qualquer mulher seria extremamente sortuda em tê-lo como pai de seus filhos. Seduzido pela sinceridade de doutora Miriam e a atração que sentia, Henrique agradeceu suas palavras em um beijo apaixonado. Após o jantar, eles seguiram para sul por a casa da médica, onde compartilharam uma noite de intensa paixão, marcando o início de uma relação amorosa. Agora, Gabriela era realmente uma página virada em sua vida amorosa, mas ele não descansaria até ela pagar por seus crimes na justiça. Na manhã seguinte, a doutora Miriam preparou um café da manhã especial para Henrique e o convidou para conhecer sua casa de campo em Teresópolis. Foi um convite que ele aceitou com entusiasmo, ansioso para continuar essa nova jornada ao lado da mulher que conquistou seu coração. Henrique, apesar de aceitar o convite para conhecer a casa de campo da doutora Miriam, ressaltou a importância de resolver os problemas pendentes com Gabriela e Marcela, além de encontrar Dona Amélia. A doutora Miriam, compreendendo a urgência da situação, sugeriu que Henrique pedisse ao Sr. Medeiros que cuidasse do caso, iniciando assim uma ação legal de tentativa de homicídio e danos morais contra as duas criminosas, além do pedido de divórcio. O caso avançou rapidamente, beneficiado pela extensa rede de contatos do Sr. Medeiros. Durante o processo, eles expuseram os delitos de Marcela, revelando como ela se apropriou indevidamente dos bens de sua mãe. Enquanto Gabriela foi convocada para uma audiência, Marcela ainda permanecia desaparecida. No tribunal, Henrique apresentou provas contundentes de infidelidade e outras transgressões cometidas por Gabriel. As evidências eram incontestáveis, apesar dos esforços do advogado de Gabriela para defendê-la. Como resultado, Gabriela recebeu uma sentença de 18 anos de prisão, além de ser obrigada a pagar uma indenização substancial por danos morais a Henrique, vítima de seus crimes. Ficou claro durante o julgamento que Gabriela tinha planos sinistros, incluindo o desejo de assassinar Henrique para assumir o controle total de sua imobiliária e manter seu estilo de vida extravagante. Essa revelação chocou a todos no tribunal, demonstrando a verdadeira natureza de Gabriela e reforçando a necessidade de justiça. Enquanto isso, o paradeiro de Marcela permanecia desconhecido, mas as investigações continuavam em busca de justiça para Dona Amélia. 2 semanas se passaram, e apesar dos esforços incansáveis para também encontrar Dona Amélia, ela ainda estava desaparecida. O juiz, reconhecendo a gravidade da situação, decretou a prisão de Marcela e emitiu um mandado de prisão em sua tentativa de localizá-la. Henrique e doutora Miriam, exaustos por todo o processo, decidiram que era hora de um merecido descanso e optaram por se refugiar na casa de campo da médica. Ao chegarem lá, foram surpreendidos ao encontrar Dona Amélia sentada na porta. Embora ela tivesse perdido a memória, aos poucos suas lembranças começaram a retornar. Ela recordou que, enquanto estava no hospital, doutora Miriam mencionou sua casa de campo em Teresópolis. Coincidentemente, Marcela comprou uma passagem para aquela cidade e Dona Amélia, ao chegar, instintivamente perguntou se alguém sabia o endereço de uma médica do Rio de Janeiro chamada Miriam. A médica era muito conhecida na cidade, pois havia começado a carreira ali. Por isso, Dona Amélia não teve dificuldades em achar sua casa
e dirigiu-se ao local, sem ao menos se lembrar que havia sido abandonada pela filha. Por algum tempo, Dona Amélia morou na rua, em frente à casa de campo da doutora Miriam, sobrevivendo à base de esmolas e doações de comida que recebia dos vizinhos. Ela repetia que conhecia a médica, mas a princípio ninguém acreditou naquilo, por conta do recado que Marcela deixou junto aos remédios, dizendo que ela tinha transtornos mentais. Henrique e doutora Miriam choraram de emoção quando encontraram Dona Amélia. Determinados a buscar justiça, eles decidiram contratar um detetive particular para encontrar Marcela e fazê-la finalmente pagar pelos seus crimes. Com surpreendente eficiência, o detetive localizou Marcela em uma pequena cidade na fronteira do Rio de Janeiro com o Espírito Santo e a levou ao tribunal. Marcela, diante das evidências esmagadoras, tentou argumentar e dizer que agiu assim por sofrer de esquizofrenia, mas isso não teve um grande impacto na decisão final. Um laudo psicológico comprovou que Marcela sempre esteve ciente de suas atitudes e que aquela era apenas uma tentativa de se livrar da consequência de suas atitudes. Ela foi condenada à pena máxima por tentativa de homicídio e confessou todos os seus crimes em um momento de clareza e arrependimento, antes de ser encaminhada para um presídio de segurança máxima. Finalmente, com Marcela atrás das grades e a verdade finalmente revelada, Henrique e doutora Miriam puderam encontrar um pouco de paz. Eles ajudaram Dona Amélia a se recuperar e reconstruíram suas vidas, fortalecidos pela superação dos desafios que enfrentaram juntos. Juntos, formaram uma família unida e harmoniosa, representando não apenas a capacidade de superar obstáculos, mas também a força do amor, da perseverança e do perdão. Eles se tornaram um exemplo vivo de como os laços familiares podem transcender as adversidades e construir um futuro repleto de esperança e felicidade. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.